Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 24 de fevereiro de 2022. A Rússia invade a Ucrânia, uma coisa que já é uma pedra cantada pelo presidente Biden através dos serviços de informações americanos que já haviam descoberto e todo mundo já tinha sido avisado, ou seja, mesmo que alguém não esperasse isso, não é surpresa porque aconteceu, ia acontecer e está acontecendo. Os 190 mil homens que ele tinha concentrado nas fronteiras da Ucrânia entraram. Então as forças, eu quero pedir inicialmente que vocês inscrevam-se no canal, é muito importante, prestigiem o canal, conto com vocês. E quero também pedir a vocês que deem um like, vocês vão gostar da matéria, e também que compartilhem com suas redes sociais e peçam para as pessoas do seu relacionamento inscreverem-se no canal. As forças russas desencadearam um ataque à Ucrânia por ordem do novo Führer, o novo substituto de Hitler, Vladimir Putin, que anunciou uma operação militar especial ao amanhecer em meio às advertências de líderes mundiais de que isso poderia desencadear a maior guerra na Europa desde 1945. O escopo do ataque russo parece ser muito grande. O Ministério do Interior da Ucrânia informou que o país estava sob ataque de mísseis balísticos e de cruzeiro, com a Rússia parecendo mirar infraestrutura perto das grandes cidades, como a capital Kiev, Kharkiv, Mariupol, que é um porto, Dnipro, Odessa e Kharkiv, que eu já citei, a segunda maior cidade do país, o porto de Odessa e o porto de Mariupol. Explosões de foguetes de artilharia iluminaram o céu noturno quando os bombardeios começaram perto de Mariupol, inicialmente já noticiado. Em uma tentativa de justificar o ataque, Putin afirmou em uma anti-Rússia hostil está sendo criada, que uma anti-Rússia hostil está sendo criada em nossas terras históricas, disse ele na televisão no início do ataque. Isso era meia-noite, horário de Brasília, e 5 horas da manhã, horário de Kiev, capital da Ucrânia. Tomamos a decisão de realizar uma operação militar especial, disse ele, no que equivalia a uma declaração de guerra. Essa declaração dele estava equivalendo a uma declaração de guerra contra a Ucrânia. Ele alegou que era para a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, ecoando um tema de propaganda do Kremlin, a falsa alegação de que o governo de Kiev é controlado pela extrema-direita. Ou seja, um nazista chamando quem não é nazista, onde que tem um governo democrático de nazista, que ele vai desnazificar o país. Sem dúvida é um cínico, cara de pau, e está promovendo uma chacina na Ucrânia. Não pretendemos ocupar a Ucrânia, disse ele, com aquela cara e lágrimas de crocodilo, e fez um aviso assustador para outras nações. Para esse aviso para as outras nações, assustador, na realidade dirigiam-se à União Europeia e aos Estados Unidos e aliados. Para qualquer um que considere interferir de fora, se o fizer, enfrentará consequências maiores do que qualquer outra que enfrentou na história. Todas as decisões relevantes foram tomadas. Espero que vocês me ouçam, disse em tom assustador e com olhar assustador Vladimir Putin. Então, uma passagem extraordinária, ele falou diretamente com os membros das Forças Armadas da Ucrânia. Naquele exato momento, na mira das Forças Armadas da Ucrânia, dirigindo-se a eles como caros camaradas, ele chamou. Ele disse que eles fizeram um juramento de fidelidade ao povo ucraniano e não a uma junta antipopular que está roubando a Ucrânia e abusando dessas mesmas pessoas. Não existe junta na Ucrânia, existe um presidente e um congresso eleito legitimamente pelo povo. Não siga suas ordens criminais, disse ele. Ele demandou, peço que deponham suas armas e voltem para casa. É muito cínico. Joe Biden emitiu uma declaração logo após o início da invasão, após a fala do Putin, do ditador russo. As orações de todo mundo estão com o povo da Ucrânia esta noite, pois sofre um ataque não provocado e injustificado das forças militares russas. O presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano, disse Biden. Somente a Rússia é responsável pela morte e destruição que esse ataque trará, e os Estados Unidos e seus aliados e parceiros responderão de forma unida e decisiva. O mundo responsabilizará a Rússia, segundo ele. Vamos responsabilizar o Kremlin, disse Ursula von der Leyen, chefe da Comissão da União Europeia, que anunciou novas sanções contra Moscou
poucas horas antes do ataque ser efetivado. Ucranianos fogem de Kiev, fotos começam a surgir na manhã de quinta-feira sobre o tráfego pesado na cidade, com longas filas de carros saindo de Kiev. Enquanto vimos essas sirenes de ataque aéreo, você pode imaginar o pânico que as pessoas dessa cidade estão sendo sacudidas de suas camas com essas explosões. Disse um amigo meu que eu liguei para ele, para confirmar toda essa situação. E ele disse que, de fato, na capital da Ucrânia, via-se explosões do leste na direção do aeroporto internacional da cidade. Usuários de mídia social relataram ter ouvido várias explosões na área do aeroporto Boryspil, a leste da capital, onde o aeroporto internacional está localizado a 25 quilômetros da cidade, segundo essa pessoa que eu falei, que é meu amigo pessoal, e confirmou isso para mim. A cidade de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, no nordeste do país, ouviu um fluxo constante de explosões altas. Em Kramatorsk, localizado a cerca de 120 quilômetros ao norte de Donetsk, controlada pelos separatistas, vieram notificações que duas explosões maciças, assim, 2 grupos de explosões maciças foram ouvidas. E na cidade de Dnipro também ouviram-se explosões dos ataques dos foguetes da artilharia russa. Em Mariupol, que é um porto no Mar de Azov, foram ouvidas explosões e também essa cidade ela é localizada no sudeste do país. No porto de Odessa, que é um porto no Mar Negro, é o maior porto comercial da Ucrânia, houve 2 grupos de explosões com cerca de mais ou menos 120 a 30 minutos de intervalo. Em Zaporizhzhia, na cidade do sudeste, disse ter ouvido pelo menos uma explosão muito distante. Além disso, na cidade de Belgorod, que fica do lado russo, ele é ao norte, é mais ou menos 80 quilômetros de Kharkiv, saía de lá um fluxo regular de baques que soavam como fogo de artilharia saindo da artilharia russa. A fumaça foi vista subindo perto dos grandes aeródromos fora de Kharkiv e outras cidades do leste. Mas a Rússia também atingiu aeródromos na cidade de Kherson, que parece que já está controlando essa região, e no extremo oeste de Ivano-Frankivsk, que fica mais perto da fronteira com a Polônia. Algumas das primeiras explosões depois que Putin anunciou a operação foram ouvidas perto de Kramatorsk, que é a sede de operações do exército ucraniano, perto dos territórios controlados pela Rússia no sudeste da Ucrânia. A Rússia parecia ter como alvo a infraestrutura militar em seus ataques da manhã desta quinta-feira. Explosões também foram relatadas no quartel-general e em armazéns militares ucranianos. O ataque de quinta-feira foi precedido por um ataque cibernético maciço e contínuo, que teve como alvo ministérios ucranianos e bancos da Ucrânia, uma forma de guerra híbrida para semear confusão. E nas semanas anteriores, esses 190 mil homens que Putin reuniu perto das fronteiras, finalmente eles, a nosso contragosto e a contragosto da humanidade, cruzaram a fronteira da Ucrânia, continuando uma guerra que estava morna. E os militares russos estão alegando o seguinte, que não tem como alvos centros populacionais. Armas de alta precisão eles estão querendo desativar, e desativar a infraestrutura militar, instalações de defesa aérea, aeródromos militares e aviações do exército ucraniano, disse o Ministério da Defesa russa, principalmente porque eles já foram abatidos 5 aviões e um helicóptero russo. Muitos analistas militares questionaram se a Rússia poderia sustentar o bombardeio e acreditavam que uma invasão terrestre era provável. De fato, eles partiram quase que imediatamente para uma invasão terrestre. A Rússia tem uma capacidade de fogo aéreo, naval e terrestre muito eficaz, mas carece de grandes estoques de munição guiadas com precisão. E é por isso que uma ofensiva terrestre parece ter começado logo nos primeiros ataques. A Rússia tem todos os incentivos para se mover o mais rápido possível, escreveu Rob Lee, que é um membro sênior do programa Eurásia, do Instituto de Pesquisa de Política Externa, que eu pesquisei isso nas notícias dele. Agora, uma coisa, o rublo russo caiu para um nível recorde desde 2016 e as negociações foram interrompidas do rublo no mercado russo por causa disso. As bolsas no mundo caíram
O dólar deve ter muitas variações também para cima por causa dessa invasão no mundo e deve ter reflexos muito sérios no preço da gasolina, do combustível em geral, do petróleo e no preço do gás. Lamentavelmente, aconteceu a invasão que todos sabíamos que ia acontecer, já foi avisado pelos serviços de inteligência americanos, né, através do presidente Biden, que os seus serviços descobriram que iria haver um ataque, era iminente. Ontem, inclusive, o Biden falou que é iminente o ataque, e essa madrugada ele aconteceu no início da manhã na Ucrânia, 5 horas da manhã, e o horário do Brasil foi nas meia-noite. Tem um artigo que foi publicado no meu canal, no canal do Velgas. Vocês podem procurar canal do Velgas, né? Quem não tem o link, procura canal do Velgas. E entra lá no Comunidade. Vocês vão ver um artigo do Dr. Rogério Oliveira Souza, intitulado Alemanha Nazista e a Rússia de Putin. O que a história nos ensina. Então, Putin está exatamente repetindo a história de como Hitler começou tudo, de como ele fez a guerra contra a Europa. Ele está fazendo exatamente isso. Aí pode vir uma pergunta, mas ele vai parar? Quando que ele vai parar? Ele vai parar quando alguém mandar e fizer ele parar. Se o mundo ficar olhando, Putin não vai parar. Vai fazer como Hitler, ou seja, vai continuar avançando com suas tropas na Ucrânia, depois na Lituânia, depois na Letônia, Estônia, Polônia, Geórgia, etc, 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 para construir o império dos sonhos dele, que é o Império Soviético. Inclusive, coincidentemente, ontem, dia 23 de fevereiro, a União Soviética comemorava o Dia das suas Forças Armadas. E eles invadiram exatamente à meia-noite. No final, entre o término da comemoração do Dia das Forças Armadas, que a Rússia comemora esse dia também. Então aí foi feita a invasão, né? Que tem uma série de repercussões pelo mundo, né? Está sendo noticiário, eu vi agora na CNN Internacional, tem 40 mortos já confirmados, mas deve ter muito mais. Esses 40 mortos são civis, não é da população militar, não é de quem está no combate, né? Eles em algumas áreas entraram mais facilmente, porque o exército ucraniano não é numeroso. Da região de Donbass está tendo uma reação mais firme. Na divisa com a Crimeia, eles já conseguiram entrar, chegaram até a província de Kherson, né? E pela Bielorrússia também eles já entraram um pouco, não sei em que altura eles estão, mas eu vou procurar assim que tiver notícias e ir noticiando isso. O exército ucraniano está se concentrando ao redor das grandes cidades para fazer a defesa das grandes cidades. Então vamos ver como é que isso vai efetivamente continuar acontecendo. Mas é inevitável que uma massa grande de refugiados tome a estrada, como vocês viram na fotografia que eu coloquei anteriormente. Ou seja, tem muita gente fugindo porque ficou sem esperança, não quer ser bombardeado por um míssil russo como esses que eles estão mandando da Rússia para a Ucrânia, da Crimeia para a Ucrânia, dos navios russos que estão no Mar Negro para a Ucrânia. Então, se o mundo ficar olhando de braços cruzados, vai acontecer como Hitler, que foi se expandindo por toda a Europa, pela África, né, pela Ásia. Então, o Hitler andou por tudo, porque deixaram ele. E parece que estão deixando, porque eu acredito que sanções que os Estados Unidos provavelmente vão anunciar entre hoje, acredito que até segunda-feira, como punindo bancos russos e o sistema financeiro, mais do que já puniram essa semana, né? Acho que só isso não ajuda. O Biden falou hoje que ele vai se encontrar com os colegas do G7, hoje pela manhã, e falar com o povo americano para anunciar outras consequências que os Estados Unidos e os aliados dos Estados Unidos imporão à Rússia por esse ato desnecessário de agressão contra a Ucrânia e a paz global de segurança. O Putin justificou isso, procurou dar um ar de legalidade, aprovado pelo Congresso, pela Câmara russa, procurou fazer isso, mas em cima de mentiras. É um mentiroso.
Putin é uma fraude, mas é uma fraude real, que existe, que tem armamento, e ameaçou a OTAN, como eu mostrei para vocês, ameaçou os Estados Unidos se fossem fazer uma intervenção. Eu acho que o mundo deve agir imediatamente. O futuro da Europa e do mundo está em jogo. Né? O ideal seria que mandassem tropas. Se Obama tivesse feito isso em 2014, não estaria essa porcaria hoje. Né? Eles não estariam nem em Donbass, talvez restrita à Crimeia. Mas ele deixou entrar na Crimeia e em seguida eles foram e ele não fez nada. Mandou apenas cobertores para o exército ucraniano, que era um exército fraco, bem menor do que é hoje. Acho que precisa de sanções devastadoras, inclusive tem que incluir o SWIFT. Tem que isolar a Rússia do mundo por todos os meios e todos os formatos. E tem que mandar mais armas e equipamentos para a Ucrânia. Né? Assistência financeira é importante, não pode faltar nesse momento para a Ucrânia. Tem que ter assistência humanitária, porque tem muita gente fugindo, tem mortos, vai ter feridos, né? Muito mais, que não está divulgado ainda. As baixas militares ainda não foram computadas, porque mísseis em Kramatorsk é o quartel-general das operações ucranianas. Eles atingiram o quartel-general. Deve ter morrido muitos militares lá. Né? Em outras regiões também. Eles, por exemplo, aeroporto de Kherson, eles bombardearam, aeroporto civil de Kherson, da província de Kherson, eles bombardearam. Devem ter morrido também militares lá, etc. Né? Porque desses aeroportos pode sair também aviões militares ucranianos para fazer frente a ele. Então vamos continuar acompanhando essa guerra. Não sei se vai ser curta ou longa, os russos querem uma guerra curta. Eles querem trocar o poder em Kiev, querem colocar um pau-mandado, um testa de ferro, mais um nazista fascista da estirpe do nazista fascista do Führer, Vladimir Putin, né? Talvez consigam, talvez não consigam, não quero conjecturar, porque vai depender muito do exército ucraniano, que é bem menos numeroso, tem menos equipamento, tem menos aviões. Por exemplo, o seguinte, na região os russos devem ter uns 500 caças e bombardeiros. A Ucrânia tem 100, 120. Então, o número é muito desproporcional. Na Força Aérea já ganham de 5 para 1. Né? A Ucrânia, vamos dizer, tem 1000 tanques. Eles têm 5.000 tanques ali na fronteira para entrar de todas essas unidades desses 190 mil homens. Ou seja, eles têm mais armamento, têm mais lança-mísseis, mísseis. Então nós vamos ver como é que isso vai se comportar. Eu peço a todos que rezem pela Ucrânia, pela paz na Ucrânia, que isso não se estenda para o resto do mundo e que isso pare imediatamente. Que pelo menos Deus tente, se não conseguir, iluminar a mente do Vladimir Putin, embora que eu acho difícil, porque ele não é mandado de Deus. Né? Ele é uma pessoa que finge que é da Igreja Ortodoxa Russa. Não sei de onde ele é. Ele deve ser da Igreja de Lúcifer, que não é uma boa igreja, não é a nossa igreja, porque quem invade um país em cima de fraudes, em cima de mentiras, né, sem haver necessidade, essa pessoa não é de Deus, é do demônio. Inclusive eu recomendo, ali onde vocês forem ler o artigo do Dr. Rogério, que eu falei, que faz um paralelo da Alemanha nazista, né? Vocês também leiam um que o arcebispo grego-católico da Ucrânia fez, falando sobre essa guerra, e dizendo que é importante que as pessoas defendam a sua terra também. Né? Então, vão lá, leiam, é muito importante, vocês vão entender melhor, né? E eu vou continuar, à medida do possível e das informações, passando mais vídeos para vocês e mais informações. Peço a vocês, inscrevam-se no canal. Eu preciso que você se inscreva no canal. Você que assiste o canal não é inscrito, inscreva-se. Vai lá, tem escrito ali embaixo. Inscrever-se, inscreva. Não custa nada, não dói, né? E me ajuda o canal a crescer, fortalece o canal. Peço, por favor, ajude o canal a crescer. Vou continuar fazendo boas notícias. Deem um like também. O que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais. Né? E quero também pedir a vocês que compartilhem e peçam para os seus amigos inscreverem-se e darem um like no nosso trabalho também. Obrigado a todos. Deus salve a Ucrânia. Deus abençoe a Ucrânia. Paz e bem.